um ferro quente para marcar os animais. Por exemplo, se os animais fossem meus, se eu fosse fazendeiro, os meus animais seriam marcados com a sigla LG, que é Luiz Gonçalves, ok? E os seus animais seriam marcados com as iniciais do seu nome. Por que o fazendeiro marca os seus animais? Para que, se esses animais se misturarem com os animais do vizinho, ele tem condições de saber quais são os seus e quais são os do vizinho. De acordo com a Bíblia, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Então, quem é filho de Deus? Quais são os filhos de Deus? Quem é o povo de Deus de verdade? O povo de Deus tem uma marca, tem um selo, tem um sinal. Aliás, essas três palavras significam a mesma coisa: marca, sinal ou selo. Por esta razão, você está vivo ainda, porque Deus precisa selar você. Eu pergunto, você gostaria de receber o selo de Deus? Se você gostaria, levante a mão direita. Isso, por favor, levante a mão direita. E repita comigo. Diga, eu gostaria de receber o selo de Deus. Parabéns, amém. Esta é a tua decisão, esta também é a minha decisão. E agora vem a pergunta automática. Qual é o selo de Deus? Onde podemos encontrar este selo? Já que sabemos a importância dele. Qual é e onde podemos encontrar? Quer saber? Então abra sua Bíblia em Isaías 8,16 e me acompanhe na leitura que faremos agora. Veja, Isaías capítulo 8, versículo 16. Já abriu a sua Bíblia? Vamos abrir juntos a Bíblia. Me acompanhe aqui, Isaías 8,16. A pergunta, não se esqueça, onde encontramos o selo de Deus? Essa é a pergunta. E o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, ele descreve aqui exatamente assim. Está aqui, ó, 8,16. Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Viu? Resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Pronto. O selo de Deus está na lei. Na lei, lembra do estudo sobre a lei e o conflito? Pois é justamente nos 10 mandamentos que nós encontramos o selo de Deus. Mas qual é a descrição ou a definição de um selo? De acordo com a Bíblia, um selo tem que ter o nome, o cargo e o território que o dono do selo domina. Se você observar o livro de Esther, no capítulo 3, versículo 12, verá que os reis do passado usavam um anel grosso. Eles mandavam escrever uma carta e depois traziam a carta e com aquele anel ele carimbava a carta, ele selava a carta. Naquele selo, através do anel, tinha o nome do rei, o cargo do rei e o território que o rei dominava. Assim, um selo, para ser selo, tem que ter essas três características. E aí perguntamos, qual dos 10 mandamentos tem essas três características? É simples, vamos abrir a Bíblia em Êxodo 20 e analisar os 10 mandamentos. E aí veremos qual deles é o selo de Deus, qual deles preenche as características de um selo. Abra sua Bíblia em Êxodo 20 e vamos ver agora mandamento por mandamento de forma bem dinâmica para que você descubra isso rapidinho. Qual dos 10 mandamentos é o selo de Deus? Primeiro mandamento, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento deve ser guardado, obedecido, mas não é o selo de Deus, pois não tem o nome, não tem o cargo e não tem o território de Deus. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Este mandamento aparece o nome de Deus, mas não aparece o cargo e nem o território. Então devemos obedecê-lo também, mas não é o selo de Deus ainda. Vejamos o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este mandamento tem o nome de Deus, mas não tem o cargo e não tem o território também. Então devemos obedecê-lo, mas ainda não é o selo. Vamos para o 4º mandamento. Lembra-te do dia de sábado... Não, vamos parar.
não vou ler esse mandamento. Eu vou pular esse mandamento. Está bem? Como todo mundo pula, eu vou pular também. Vamos ver o que acontece. Vou pular o quarto e vou para o quinto mandamento. O quinto mandamento diz no verso 12: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja, este quinto mandamento traz o nome de Deus, mas não traz o cargo e nem o território. Então, este quinto mandamento deve ser obedecido, mas ainda não é o selo de Deus. Vamos para o sexto mandamento. Não matarás. Também não é o selo de Deus. Sétimo, não adulterarás. Também não preenche nenhuma das características. Oitavo mandamento, não furtarás. Também não tem nenhuma das características. Nono mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Também devemos obedecê-lo, mas não é o selo de Deus. Último mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do próximo, nem o homem, nem a mulher, nem coisa alguma do próximo. Este mandamento também deve ser obedecido, mas não é o selo de Deus ainda. Agora eu pergunto, quantos mandamentos nós lemos? Nós lemos 9 mandamentos. 9. Eu li os 9 que todo mundo aceita. E dos 9, nenhum é o selo de Deus. Nenhum preenche as características de um selo. Mas o profeta Isaías diz que o selo de Deus está na lei. E lá em Apocalipse mostrou a nós a importância do selo. E aí veio uma pergunta. Será que aquele mandamento que eu pulei, o quarto, que todo mundo pula, que todo mundo não aceita, será que aquele mandamento é o selo de Deus? É o seguinte, chega aqui. Vem aqui pertinho. Vamos conversar assim. Nós somos amigos, não é verdade? Pode chegar bem pertinho. É o seguinte. Se este mandamento, o quarto, que nós vamos ler agora, que todo mundo pula, se ele for o selo de Deus, então, meu amigo, a coisa está feia por aí. Porque a maioria não aceita. É ou não é verdade? Não aceita. E se a maioria não aceita, e se este mandamento for o selo de Deus, olha, nós vamos ter que clamar a Deus hoje e pedir misericórdia. Vamos ver então o quarto mandamento. Aquele que todo mundo pula, e nós pulamos aqui só para uma questão didática, de estudo bíblico. Versículo 8, o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Viu? Aí achamos o nome de Deus. Como também achamos em outros mandamentos. Depois diz, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Verso 11 agora. Porque em